Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Clica no like, curta, comenta e compartilha a nossa playlist Booktuber. E hoje nós vamos fazer a leitura do artigo científico A Escolarização da Criança Brasileira no Século XIX. Apontamentos para uma reescrita. Resumo. O texto analisa as contribuições para uma reescrita da história da escolarização da infância e da produção contemporânea brasileira sobre a educação oitocentista. Tal produção, no resgate de fontes primárias anteriormente não contempladas, tem permitido apreender a dinâmica do processo de afirmação da escola como espaço privilegiado de formação das novas gerações, suas tensões e conflitos. Busca-se, ao longo do texto, desmontar premissas presentes em significativa produção da área, através do diálogo com os dados e conclusões das investigações mais recentes. Com isto, vem sendo possível conferir visibilidade a aspectos fundamentais da ordenação da escola primária no século XIX. A caracterização da população escolar, considerando sua identidade de gênero, geração, raça e origem social, as condições de funcionamento das escolas, o papel do Estado na organização de um sistema escolar, as condições de funcionamento das salas de aula, a relação com as demais instâncias de formação da criança, como a família. Palavras-chave: escolarização, infância, 800. Nos últimos anos, no Brasil, o campo da história da educação vem debruçando-se sobre o século XIX, buscando apreender o processo de institucionalização da educação elementar no país. Tal investimento redundou numa significativa produção, que tem indicado os contornos da identidade histórica da escola daquele período, caracterizada pelas tensões e conflitos na afirmação da forma escolar. Faz-se necessário perceber em que medida esta produção, fundada no resgate e interpretação das fontes primárias, contribuiu para uma reescrita da história da educação brasileira. Tema deste texto. O título deste trabalho anuncia 4 temas que serão desenvolvidos ao longo do texto. Em sua relação, criança-escola, século XIX, Brasil. Cabe interrogar como cada um destes termos é apreendido de maneira a desnaturalizar a associação criança-escola historicamente construída. A relação entre a escola e a criança é fruto de um longo processo histórico, no decorrer do qual essa foi sendo apreendida como sujeito preferencial da ação escolar e a escola como espaço natural da infância. Neste sentido, afirmou-se historicamente a indistinção semântica entre criança e aluno, tomadas como objetos de conhecimentos equivalentes. Como observa Narodowski, embora refiram-se a sujeitos empíricos muitas vezes idênticos, eles remetem a construtos teóricos distintos. A construção histórica da associação criança-escola relaciona-se ao longo percurso de transformações culturais, com o advento da modernidade, que marca a lenta e significativa mudança na percepção da infância. Observa-se no interior dos deslocamentos das formas de organização do cotidiano, relacionadas à nova ordem social, a construção de lugares distintos para crianças e adultos, bem como a conformação de novas sensibilidades
em torno dos indivíduos de pouca idade, como aponta Veiga. Para a autora, a concepção de infância na modernidade relaciona-se à produção histórica da criança civilizada nos termos em que Elias define o conceito de civilização, ou seja, o de produção de um sujeito capaz do autocontrole de suas pulsões. É na modernidade que a escola afirma-se como espaço privilegiado de formação de um indivíduo civilizado. Ambos elementos, criança e escola, redefiniram-se a partir de tal relação. A escola moderna reinventa a criança e vice-versa. No dizer de novo, a maior valorização atribuída mais ao fundo da criança que ao seu presente provocaria a afirmação não só da necessidade, mas também da generalização de uma relação pedagógica que progressivamente assumiu toda a vida social. A civilização escolarizada em construção no século XVI e nos séculos seguintes viu a infância como projeto e a escola como agência fundamental de transmissão e reprodução de normas sociais. Esta questão remete a outro termo anunciado no título do artigo, o século XIX. A definição deste período histórico, para além de indicar uma datação do tratamento do tema, refere-se a um momento fundamental na produção histórica da associação criança-escola. No estudo do processo de consolidação da instituição escolar, o século XIX afirma-se como período de constituição de sistemas de ensino voltados para a escolarização de um extrato da população, definido pelo pertencimento geracional, os indivíduos entre 7 e 8 e 12 e 14 anos. No contexto europeu, a escolarização da população foi progressivamente assumida como responsabilidade do Estado e como estratégia de coesão nacional frente ao perigo representado pela insurgência das camadas pobres. Através da extensão da instrução elementar ao grosso da população, buscava-se construir uma adesão à ordem pública e ao poder constituído nos Estados-nação nascentes, condição de civilização. Ao mesmo tempo, tal quadro foi atravessado por questões referentes a cada contexto nacional. Se observa-se uma relativa uniformidade na produção discursiva sobre a escola e sua importância. Verifica-se que as diferentes dinâmicas sociais regionais impuseram práticas históricas diversas. Chegamos, por fim, ao último termo indicado no título do artigo, que apresenta o contexto investigado, o Brasil. As recentes pesquisas voltadas para a compreensão da ordenação do campo educacional no país possibilitaram uma apreensão mais complexa das tensões vividas no interior deste processo. Faça presente o referencial interpretativo que intenta romper com uma perspectiva evolucionista de análise. Demanda não tomar como referência o lugar social e o estado da organização dos sistemas públicos de ensino brasileiro na contemporaneidade. Cabe apreender a escola na relação com as tensões vividas na sociedade naquele momento histórico, de maneira mais ampla. Assim, emerge as análises, o retrato de um projeto de escolarização definido pela precariedade, fato e contexto que demanda compreender em que condições tal precariedade foi produzido, aspecto nem sempre contemplado em sua complexidade. O Brasil vivia um momento de fundação de um Estado nacional, com o governo central e províncias com responsabilidades diversas, num território especialmente extenso e com uma população diferenciada e heterogênea, social e racionalmente.
at last, but no at least, atravessada pelo regime escravagista. Tal questões fazem emergir um país em que o ideal de implementação de uma sociedade moderna, no molde dos países europeus e civilizados, foi caracteristicamente carregado por conflitos. No caso da educação, pensar o processo de escolarização ao longo do período demanda a apreensão do significado da instituição escola naquele momento histórico, em que a inclusão de uma expressiva faixa da população da cultura letrada dava-se no diálogo de uma sociedade, com uma sociedade caracteristicamente heterogênea e estratificada. Ao analisar-se a ordenação da escola elementar no Brasil do século XIX, na oferta desta às novas gerações, cabe considerar a indicação de Alves ao tratar deste período. Alves afirma: a demanda por educação deve ser qualificada. As condições objetivas do Brasil, seu imenso espaço e rarefeita população, a limitação dos custos materiais, a escassez de pessoas que pudessem assumir o magistério, sobretudo as exigências econômicas impostas à educação, devem ser pensadas no sentido de se dimensionar a necessidade de educação e de configurar a capacidade de oferta. Escolarizar a população pobre e livre, dispersa de todo o território, por todo o território nacional, implicaria na produção e legitimação da instituição escolar. Para tanto, além da elaboração de leis e a criação de espaços oficiais que caracterizam essa nova estrutura formativa, passou-se também a produzirem novas referências sociais, tendo a escola ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos como eixo articulador de seus sentidos e significados. Instituir a escola como instância formadora, privilegiada, significativa, também combater outras formas de transmissão e produção culturais. Isto implicou na reorganização, redefinição de papéis de outras instituições diretamente ligadas à educação, sendo a família uma delas, o que não se fez sem conflitos. É importante considerar também que o século XIX, obviamente, não constitui um período homogêneo, de colônia a um Estado monárquico e, por fim, a um país republicano. Evidentemente, o projeto de escolarização da população assumiu diferentes contornos e significados ao longo do período, sendo fruto de políticas educacionais diversas. Não apenas as radicais transformações na ordem política tiveram impacto direto no processo de escolarização, mas também as mudanças econômicas e sociais impuseram à escola papéis diferenciados. Com a expansão econômica e a industrialização ainda que incipiente, a ampliação dos núcleos urbanos e principalmente a desintegração do regime escravista, a escola na segunda metade do século foi alvo de políticas públicas mais estruturadas e investimentos mais significativos. Ao mesmo tempo, a forma escolar foi progressivamente adquirindo maior legitimidade social. Por fim, o título do artigo contém um subtítulo que indica um olhar de construção, reconstrução sobre o tema. Meu intento não é anunciar-me como autora desta reescrita, nem o poderia, mas no diálogo com a produção mais recente, sistematizar sua constituição e contribuição para uma nova apreensão deste processo histórico.
busco dialogar com alguns mitos e afirmações a priorísticas em torno da escolarização da infância do século XIX, presentes tanto no senso comum quanto em expressiva produção acadêmica, contrapondo-os a produções mais recentes, voltadas para o estudo das diferentes províncias. Tendo em vista tais considerações, cabe agora analisar algumas afirmativas sobre a escolarização da infância no período imperial, confrontando-a com a produção mais recente, assentada no levantamento e interpretação das fontes primárias. A escola, no século XIX, era dirigida à formação das crianças das elites. Uma afirmação reiterada em significativa produção no campo da educação, ao contemplar o século XIX, era que a escola dirigia-se à elite, sendo as crianças pobres ausentes daquele espaço. Tal afirmação, não sustentada em dados primários, impôs-se uma certa leitura da escola e seu significado, desconsiderando os sentidos atribuídos àquela instituição no período histórico analisado. Segundo Miguel, o significado da educação pública no período imperial brasileiro não tinha a conotação de educação popular, enquanto instrumento necessário para a disseminação dos conhecimentos fundamentais para a formação da cidadania e a construção da racionalidade. Mesmo numa produção mais recente, repete-se tal visão do contexto educacional do período. Ainda no século XIX, a alternativa para os filhos dos pobres e negros não era a educação, mas sua transformação em cidadãos úteis e produtivos nas lavouras, enquanto os filhos das elites serão ensinados por professores particulares. Inicialmente, é importante caracterizar a escola daquele período. As leis de obrigatoriedade escolar iriam definir apenas a escola elementar de 2 anos de duração e dirigida aos sujeitos entre 7 e 8 a 12 e 14 anos como obrigatória. Esta escola era destinada à transmissão de valores morais fundados no ideário religioso cristão e de conhecimentos básicos de língua aritmética, centrados no ler, escrever e contar. Conhecimentos estes considerados fundamentais para garantir a moralização e instrução das classes pobres, tomadas como potencial fonte de agitação social ou incapazes de afirmar-se como civilizadas. Nesse sentido, a escola elementar constitui-se como espaço privilegiado de formação e controle das camadas pobres da população, principalmente a partir da segunda metade do século, em que os saberes, valores e normas transmitidos no seu interior seriam irradiados para as famílias, tidas como inaptas para exercer seu papel educativo. As crianças deveriam tornar-se, pela ação da escola, agentes civilizatórios em seus meios de origem. Na análise da documentação do Estado, verifica-se não apenas a reprodução dos discursos sobre o papel da escola na regeneração das camadas pobres, mas também a construção de mecanismos de efetivação da educação escolar, estendendo-a ao grosso da população. Ao mesmo tempo, nos mapas de matrícula e frequência, nas correspondências dos professores, relatórios dos delegados e inspetores de ensino, verifica-se que, na composição da população discente, os alunos pobres constituíam um contingente expressivo. Na documentação da província mineira, assim se pronunciavam os delegados de ensino.
Constatam-se matriculados e distribuídos pelas escolas 673 alunos. Maior seria o número destes em escolas se a suma pobreza de alguns pais a ponto de não poderem ministrar a seus filhos os alimentos e vestiários de escolas existentes nas províncias onde eles moram. Não obstante, puderam-lhe a instrução primária, cujas infelizes circunstâncias não têm sido provadas por alguns deles. Este inconveniente que neutraliza o artigo número 12 da Lei número 13 poderá somente ser removido se a Assembleia Provincial mandar fornecer, ainda que muito marcadamente, seja o alimento e fato absolutamente indispensável para que estes meninos infelizes, que por um semelhante motivo são condenados a uma perpétua ignorância de tudo. Referindo-se ao contexto da corte, Schuller afirma que o Estado imperial relacionava a instrução primária à instrução popular. A autora demonstra que, a partir de 1870, a corte investiu sistematicamente na escolarização da população pobre, tendo em vista um projeto de ordenação que pretendia reutilizar as políticas de controle social, utilizando, além das antigas práticas jurídico-policiais, a instrução e a educação popular, às quais então se atribuía uma capacidade poderosa de regenerar, moralizar a sociedade. No entanto, na oferta da educação elementar, esta deveria ser universalizada apenas para um segmento da população sob certas condições. No regulamento da instrução primária do Estado de Minas Gerais, de 1983, assim se definiam as obrigações e desobrigações do Estado na oferta da escola elementar. Artigo 14. Ficarão isentos da obrigação constante os responsáveis que, perante o inspetor, provarem qualquer uma dessas condições relativas aos seus filhos e protegidos. Matrícula e frequência do menino em escola municipal ou particular, aprendizagem no seio da família, posse de certificado provando que o mesmo obteve aprovação no ensino primário, existência de moléstia contagiosa do menino, residência fora do perímetro escolar, dificuldade permanente dos meios de comunicação, indigência. Tal dado indica, por um lado, a prerrogativa dos pais em oferecerem a instrução primária através de estratégias diferenciadas, e, por outro, como o Estado se desobrigava de garantir condições suficientes para estender a escola elementar a toda a população, considerando que o perímetro escolar abrangia apenas uma área, um raio de 2 quilômetros da sede da escola, expressivo contingente da população brasileira, distante dos núcleos urbanos centrais, ou moradores de outras áreas, viram-se excluídos da escola. Como comenta Veiga sobre a escola mineira, legalmente o Estado formaliza o direito à instrução, concretamente as populações devem resolver os obstáculos para o seu ingresso nela. Já as alternativas de formação alimentar das elites caracterizavam-se pela diversidade de estratégias e espaços de formação, como colégios religiosos, educação doméstica,
a cargo de tutores e professores particulares, que garantiriam uma educação diferenciada. Almeida, ainda em 1899, registrava como as famílias mais abastadas recusavam-se a enviar os filhos para as escolas primárias, pelo risco de convivência com crianças negras e pobres, optando pela criação de escolas particulares. A escola pública, destinada à formação das elites, era, principalmente, na segunda metade do século. A incipiente educação secundária compreendia como vocacionada para a formação das camadas dirigentes. Não havia necessariamente uma continuidade entre os dois níveis de ensino, de modo que os alunos da escola secundária não precisavam frequentar a escola elementar, como indicado acima. No projeto educacional oitocentista, eram os jovens das camadas abastadas o sujeito da escola secundária, sendo a criança das camadas populares, na chamada idade da puerícia, o potencial aluno das escolas elementares. No dizer de Schuller, para além da divisão entre livres e escravos, crianças e jovens, a legislação da instrução pública da Corte estabelecia outras distinções, expressando as diversas hierarquias daquela sociedade. Os níveis primário e secundário não foram diferenciados apenas pelo grau ou pelas idades dos discentes. O regulamento estabeleceu a obrigatoriedade do ensino primário do primeiro grau ou primeira classe para os indivíduos livres entre 7 e 14 anos, sob a pena de multa de 10 a 100 réis aos pais ou responsáveis por crianças que nesta faixa de idade não recebessem a instrução primária. O ensino secundário, no entanto, não foi considerado obrigatório e, consequentemente, continuaria restrito a uma pequena parcela da população livre. Portanto, verifica-se que o projeto de escolarização da população ao longo do século XIX definia-se pela constituição de espaços e estratégias diferenciadas, definidas pela origem socio-racial do aluno, configurando modelos paralelos de instrução. A definição da infância como período de vida caracterizado pela inserção no espaço escolar não assumiu um significado unívoco, remetido exclusivamente a seu pertencimento a um grupo etário. A identidade infantil constituiu-se associada à origem social da criança, à sua inserção no grupo social étnico e de gênero, que se superpôs à condição gerencial. O Estado não investia na instrução elementar. Outra afirmativa reiterada na produção acadêmica é que as diferentes províncias não investiam na educação elementar. Mesmo um autor de inequívoca autoridade na produção historiográfica brasileira afirma que a educação primária não foi utilizada como um instrumento eficaz de socialização política. A preocupação da elite imperial com o problema da identidade nacional resumiu-se em tentar socializar e convencer setores divergentes da própria elite. No entanto, nas dotações orçamentárias provinciais, a escola constituía um dos principais itens de alocação dos recursos. Porém, a capacidade de captação de impostos no Estado recente
A preocupação da elite imperial com o problema da identidade nacional resumiu-se em tentar socializar e convencer setores divergentes da própria elite. No estudo das datações orçamentárias provinciais, a escola constituía um dos principais itens de alocação dos recursos. Porém, a capacidade de captação de impostos no Estado recente e pouco estruturado, com uma população empobrecida, determinava uma verba insuficiente para a manutenção e ampliação do sistema eficiente de ensino. A precariedade do funcionamento das escolas elementares é, assim, fruto não de um desinteresse ou abandono pelo Estado, mas constitui-se consequência da sua fragilidade. Contribui para este quadro a ordenação do ensino prevista no Ato Adicional de 1934, que definiu as responsabilidades na oferta da instrução. Embora, no discurso das elites, a escolarização da população livre fosse apresentada como necessidade imperiosa de consolidação da ordem pública, o Estado Central transferiu às províncias e municípios a responsabilidade pela instrução elementar, assumindo a educação superior. No dizer de Givritz e Vidal, o Império delegava às províncias o ensino das camadas mais pobres da população e assumia a responsabilidade pela formação das elites e dos futuros funcionários do Estado. A descentralização de funções do Estado, como a educação, correspondeu à centralização da distribuição das rendas públicas, segundo Carvalho Franco. Especialmente a partir de 1840, foi se consolidando um governo centralizador, sentido esse que aparece distintamente na discriminação das rendas públicas em nada favorável à província e ao município, em particular a este, que era o município. Verifica-se que as províncias, ao longo de todo o império, tiveram enorme dificuldade na institucionalização da escola elementar. No dizer de Faria Filho, quando relacionamos os investimentos na instrução com os orçamentos provinciais, eles não eram assim tão parcos como se imagina ou descreve. No entanto, entre a grande importância atribuída à instrução e à operacionalização de fato de uma política que a concretizasse, entrepunham-se elementos de várias ordens, entre eles, sem dúvida, a baixíssima capacidade de arrecadação da província e a luta dos grupos dominantes pelo investimento em outros níveis de instrução, que não o primário, como o funcionamento de colégios secundários particulares. No caso das escolas particulares, estas competiam com as escolas públicas na disputa pelas minguadas verbas advindas do Estado, como afirmado acima. Cabe também melhor entender a definição das escolas privadas naquele período. Estas tanto se referiam às escolas dirigidas às elites, quanto à instrução dos escravos e de crianças pobres, como registros das escolas particulares. Mendonça e Vasconcelos alertam para a importância de historicizar os conceitos de público e privado, superando anacronismos da análise. Assim é que, para as autoras, ao longo dos séculos XVIII e XIX, a educação pública assumiria, entre outros significados, uma relação fora do âmbito doméstico, a educação privada. Na verdade, como comenta Gasparello, no Brasil do século XIX, há vários termos foram utilizados pelo poder público para se referir às diversas instituições, públicas ou particulares, ligadas ao ensino. As regulamentações do governo imperial brasileiro, no seu primeiro século como
nação independente, estabeleciam normas relativas às casas de instrução, casas de educação, escola, colégio. Na segunda metade daquele século, quando foram mais intensas as ações de poder público em relação ao ensino, foi preciso que o significado de cada um desses termos estivesse claro, para evitar dúvidas em relação ao cumprimento das deliberações sobre a matéria. Em ofício ao ministro, o inspetor-geral de instrução aponta a necessidade de definições oficiais dos termos utilizados na administração pública. Aproveito também a ocasião para lembrar ao senhor excelentíssimo que os termos escola, colégio e casa de instrução ou de educação não se acham definidos no regimento, dando isso lugar a dificuldades e incertezas. Por fim, além das exíguas, as verbas destinadas à instrução financiavam não apenas as escolas públicas, mas também, muitas vezes, o pagamento do professor das escolas privadas e uma série de outros itens, não ligados diretamente ao funcionamento da escola elementar. Em trabalhos sobre as dotações dirigidas à instrução, nas leis orçamentárias da província baiana, Nunes registra os mais variados gastos incluídos nesta rubrica, pulverizando as verbas destinadas à instrução. As crianças negras eram impedidas de frequentar a escola. Tal afirmação encontra-se repetida em muitas das análises de história da educação brasileira. Atribui-se ao texto legal a negação de acesso à escola para parte da população negra, tomando-se como fato algo que não encontra amparo no estudo das legislações provinciais. Destaca-se, como analisa Fonseca, uma confusão entre os termos escravo e negro. O escravo era impedido de frequentar a escola, embora já existam dados que indiquem sua presença, mesmo que esporádica. Não o negro livre. Nas pesquisas sobre a escolarização nas províncias do século XIX, Schuller, no estudo da corte, Jesus de Souza, sobre a província baiana, Correia e Gaspar da Silva, sobre a província catarinense, Castro, sobre a província maranhense, Veiga e Fonseca, sobre a província mineira, Súria Barros, no estudo da província paulista, Arantes e Silva, sobre a província pernambucana, apontam nas legislações provinciais apenas a proibição da frequência dos escravos. Veiga, ao sistematizar os dados relativos a distintas leis provinciais do período, detecta impedimentos exclusivamente na legislação da província do Rio Grande do Sul. Que proibiam a frequência de pretos, mesmo que livres. E na legislação da Corte, de 1837, em que faz referência à proibição do acesso à instituição pública e instrução à população africana livre. No caso da Corte, Schuller indica que na Lei 1381-A, de 17 de fevereiro de 1854, apenas os escravos eram impedidos de ter acesso à instrução pública, modificando-se as prescrições anteriores. A partir desta definição dos textos legais, uma questão se impõe. Se não eram impedidas as crianças de origem africana, se faziam presentes nas salas de aula? Em que condições? Como comenta Veiga, ao desfazermos dos falsos pressupostos da proibição dos afrodescendentes de frequentar a escola no período imperial, nosso olhar poderá ser redimensionado para identificar os mecanismos de produção de inclusões sociais
diferenciados e os conflitos interétnicos acentuadamente relacionados a práticas cotidianas. Inicialmente, uma dificuldade se impõe no recurso às fontes. A partir de 1865, no caso da província mineral, nos mapas de matrícula e frequência, não se fazem mais presentes menções à origem racial dos alunos, como era frequente nos mapas do período anterior. Com isso, o entrecruzamento com outras fontes faz-se imprescindível no trabalho do historiador. Fonseca e Veiga recorrem aos mapas da população, Surya Barros e De Martini às memórias e registros escolares de alunos do período, e Barros, em 2006, aos mapas dos professores, a partir do que detectam que as crianças negras e pardas constituíam significativa parcela da população escolar. A identificação da presença da população de origem africana nas salas de aula não significa negar as tensões da convivência de crianças de origens raciais diferenciadas e os conflitos subsequentes. Como apontado anteriormente, Almeida comenta que muitos pais tiravam os filhos das escolas públicas temendo a convivência com crianças negras. Surya Barros registra em São Paulo a seguinte carta de um professor. O professor Antônio José Hormens acrescenta em seu relatório uma longa descrição da situação vivida por sua escola. Ali encontraria-se uma situação desagradável por ele e para a maioria de seus alunos. Certos negrinhos que por aí andam, filhos de africanos livres que matriculam-se, mas não frequentam a escola com assiduidade, que não sendo interessados em instruir-se, só frequentam a escola para deixar nela os vícios de que se acham contaminados, ensinando aos outros a praticar alguns atos e usos de expressões abomináveis que aprendem aí, por essas espeluncas onde vivem. O professor demonstra claramente a aversão contra a presença desses alunos negros na escola, que só estão lá porque ele não os pode proibir. Não tendo limite o número de alunos que devam ser admitidos nas escolas públicas e não podendo o professor fazer escolhas deles, devendo aceitar a todos, não que ele discorde que esses alunos sejam educados. O problema é eles frequentarem a mesma escola onde também estão os bons meninos. Para lidar com sua presença, o professor sente-se às vezes obrigado a usar com rigor, a fim de contê-los no limite necessário do honesto. A solução sugerida aos indesejados. Para estes, deviam haver escolas à parte, diz o professor. De Martini, recorrendo à história oral, também registra as tensões vividas pelos alunos afrodescendentes no cotidiano das salas de aula, levando a processos de exclusão e autoexclusão escolar desta população. Silva analisa a iniciativa de criação de uma escola para pretos na corte, por parte de um professor, em decorrência da qual os pais de origem africana manifestam no abaixo-assinado, que nós, abaixo-assinado, vendo que os meninos de cor preta pouco ou nenhum adiantamento obtêm nas aulas atuais, instamos e pedimos ao Ilustríssimo Senhor pretestado dos Passos Silva, a fim de que o mesmo Senhor se incumbisse de ensinar nossos filhos. Ao lado
das salas de aula das escolas elementares ao longo do século e principalmente após a Lei do Ventre Livre e a abolição, surgiram diversas iniciativas nas diferentes províncias de formação das crianças, especialmente de origem africana, em escolas voltadas para o trabalho. Os chamados colégios e artífices constituíram-se como projetos dirigidos para tal segmento da população, o trabalhador livre, buscando aliar a instrução elementar à qualificação profissional. O modelo de colégios dirigidos às camadas pobres da população diferenciava-se tanto em colégios dirigidos ao trabalhador urbano, num projeto que buscava fazer frente à presença de meninos desocupados, vazios ou pequenos delinquentes nos grandes centros, quanto em colégios agrícolas, dirigido às camadas pobres do espaço rural. A argumentação que sustentava a construção destes espaços educativos diferenciados apresentava o risco da existência deste segmento da população, crianças e jovens de origem escrava, despreparados para o trabalho potencial, fonte de desordem. Tendo em vista o acúmulo de trabalhos monográficos sobre estas instituições em diferentes estados da Federação, verifica-se que, se a Lei Áurea não se pronunciou sobre a instrução dos libertos, foram construídos diversos espaços educativos voltados para a formação deste segmento, no modelo de educação para o trabalho. Estas eram iniciativas que contavam com o apoio do Estado e ou filantropos. Por outro lado, fizeram-se presentes iniciativas populares de criação de escolas noturnas, como registram Demartini e Pérez. A visibilidade dada à existência destas instituições indica que a afirmação reiterada da bibliografia de que não foi construído uma alternativa de escolarização da população liberta não pode ser tomada como definitiva. As famílias não se interessavam pela escolarização dos filhos. Uma afirmação reiterada no discurso dos dirigentes e dos delegados e inspetores de ensino do período atribuía o desinteresse e ignorância dos pais, entre outros fatores, à precariedade do funcionamento das escolas. Ao não investirem na instrução dos filhos, tal afirmação muitas vezes reproduzida nas investigações sobre a educação imperial, remete à importância da análise da relação família-escola, na compreensão do processo da escolarização da infância no decorrer do século XIX. No estudo desta relação, cabe inicialmente definir que família é fruto de análise, da mesma forma que a infância não pode ser tomada no singular, mas considerada no interior de grupos socio-racionais distintos. As famílias, ao longo do século XIX, tinham composição e ordenamento diferenciado, tendo em vista também identidades sociais raciais diversas. O projeto de escolarização que se desenvolve ao longo do século XIX não apenas desenham-se processos de escolarização diferenciados da infância, como também dos discursos sobre as famílias e as estratégias de adesão dos grupos familiares à forma escolar, já que os governos provinciais tinham em vista famílias diferenciadas. Para melhor aprender a relação família-escola, no século XIX, cabe destacar duas problemáticas distintas: o envio dos filhos à escola através da matrícula na instituição e sua permanência
aferida através da análise dos mapas de frequência. No que se refere ao envio dos filhos, as leis de obrigatoriedade escolar definiam como responsabilidade das famílias a sua educação. No que se refere ao envio dos filhos, as leis da obrigatoriedade escolar definiam como responsabilidade das famílias ou dos tutores a sua educação, tanto através do envio da população em idade escolar à instituição, como facultando-se a oferta da instrução pelos responsáveis, através da educação doméstica. Nos estudos sobre as leis de obrigatoriedade escolar, nos diferentes lugares e províncias, não aparecem registros de cumprimento deste item. Verifica-se no recurso à documentação um quadro extremamente complexo, em que diferentes famílias, em função de suas condições de vida da escola que lhes era oferecida, interagiam de forma diferenciada com a instituição. Por outro lado, as camadas superiores muitas vezes recusavam-se a enviar seus filhos para a escola pública, como apontado acima no texto. Neste caso, a escola elementar competia com outros agentes e espaços na formação da criança, como colégios públicos e o recurso a tutores pagos. No caso das crianças de origem popular, verifica-se situações de ordem diversa. Na documentação mineira, analisada por Viana, ao mesmo tempo que faz-se presente o registro de denúncia por parte dos delegados de ensino do não envio dos filhos à escola, são vários os abaixo assinados dos pais, pedindo a abertura de sala de aula. A resistência ao envio dos filhos à escola ancorava-se em vários fatores. Por um lado, a forma escolar não tinha ainda legitimidade inicial como espaço de formação e aprendizagem para a vida adulta. Numa sociedade preponderantemente iletrada, em que a circulação do escrito era precária, a aquisição da leitura e da escrita parece ainda mais reconhecida como uma aprendizagem necessária da vida adulta por um significado contingente das famílias. Especialmente no caso da população feminina em idade escolar, são frequentes as denúncias de recusa dos pais em enviarem as meninas às escolas. Na análise de Muniz, as famílias eram muitas vezes imbuídas de uma tradição cultural que se mantinha refratária às ingerências do poder público em assuntos de âmbito tão particular como a educação de seus filhos e principalmente suas filhas. Por outro lado, para a manutenção dos núcleos familiares, o trabalho infantil remunerado ou não constituía elemento fundamental, o que iria repercutir não apenas na decisão de enviar os filhos às escolas, mas também na permanência destes na instituição, que será melhor analisado abaixo. Se parte das famílias resistia ao envio dos filhos às escolas elementares, outro contingente demandava a abertura de escolas pelo Estado, como também o pagamento de professores das escolas privadas através de petições e abaixo-assinados. Gondra e Lemos analisaram estas fontes presentes na documentação da Corte relativa à instrução, observando que alguns contavam com um expressivo número de signatários, que indicavam o número de filhos de cada requerente para os autores. Podemos perceber que a escolarização não se configura exclusivamente como um projeto imposto pelo Estado. A escola, sobretudo a primária, já se constitui em uma demanda, em uma reivindicação de parte da população organizada, que indica a legitimidade que atribui ao movimento de escolarização. No que refere-se à permanência da população em idade escolar na instituição, na documentação, faz-se sempre o registro do envio dos filhos
à escola apenas no período definido pela legislação. Após ultrapassar a idade obrigatória, muitos pais retiravam seus filhos da escola, mesmo que eles ainda não estivessem alfabetizados, nem tivessem cumprido os 2 anos previstos. Outra questão referente à permanência dos filhos na instituição era a necessidade do recurso ao trabalho infantil, remunerado ou não. Nos mapas de frequência, observa-se a diminuição da presença de alunos em certas épocas do ano, associados às atividades de plantio e colheita, como também o recurso ao trabalho feminino infantil no espaço doméstico, de maneira a garantir a manutenção e sobrevivência do núcleo familiar. A posição das famílias da retirada dos filhos da escola, neste caso, tem que ser compreendida não como uma negação da instituição, mas como uma opção diante da necessidade de contar com o trabalho dos mais jovens na manutenção do núcleo familiar. Na verdade, na análise dos mapas escolares, verifica-se que a população até 90 alunos, mas principalmente a frequência sistemática e a evasão, como é estudado na província mineira por Gouveia Veiga, na paulista Vidal e Souza, na mato-grossense por Xavier, Muniz observa que a defasagem entre matrícula e frequência inscreve-se no processo de exclusão escolar, historicamente engendrado. A situação de pobreza respondia pela exclusão dos bancos escolares, pelo simples não ingresso ou pela frequência sistemática às aulas, e, consequentemente, desligamento ou reprovação e posterior evasão. Verifica-se também a tensão na relação das famílias com os professores, que eram acusados de despreparados, de não estarem presentes nas escolas, de espancarem os alunos e terem uma conduta moral inadequada. Tais temas eram alvos de denúncias constantes por as famílias, como observa-se na análise dos abaixo-assinados. Caso de reclamação em inúmeras partes dos pais de alcoolismo e assédio sexual dos professores fazem-se presente na documentação, acarretando muitas vezes processos contra docentes. Neste caso, observa-se não uma negação da importância da instituição, mas a sua precariedade determinava a resistência do envio dos filhos a um espaço muitas vezes sem condição mínima de funcionamento sob a responsabilidade de um adulto considerado despreparado para o exercício da função. Destaca-se como o processo de afirmação da instituição escolar como espaço formador das novas gerações fez, como analisa Faria Filho, deslocar a responsabilidade de outras instituições, como a família e a igreja. Tal deslocamento não se deu sem conflitos e envolveu não apenas a construção da legitimidade da instituição escolar no exercício desta função, mas também a deslegitimação daquelas instituições, no dizer do autor Faria Filho, produzindo-as, na mais das vezes, como incapazes de bem educar em face de uma sociedade que se urbaniza e se complexifica, que supõe novas dinâmicas e padrões de comportamento em face da sociedade moderna. As mudanças socioeconômicas experimentadas especialmente nas grandes cidades brasileiras no final do século XIX fizeram emergir, diante da necessidade de constituir espaços de guarda das crianças pequenas para possibilitar o trabalho feminino, uma nova modalidade de atendimento à criança. Os jardins de infância, por exemplo. Kuhlmann indica neste período o surgimento das redes que estavam interligadas, criando
redes de proteção a atendimento à infância desvalidada e que o Estado e as instituições filantrópicas buscam atuar como suporte, substituição às famílias pobres. Caracteriza-se não apenas a constituição de novos espaços de atendimento à criança, mas novos sujeitos da escola, bem como a afirmação de um discurso desqualificador das famílias pobres como agentes socializatórios. Conclusão: no estudo da escolarização da criança brasileira, no decorrer do século XIX, verifica-se o longo e tortuoso processo de afirmação da forma escolar. Queria conviver durante todo o período com outras estratégias e espaços sociais de formação da população infantil. Emerge dos estudos mais recentes o retrato de uma trajetória que envolveu embates, resistências e dificuldades características na consolidação da instituição diante do Estado, dotado de poucas condições de investimento, com o projeto de educação ao mesmo tempo inclusivo e excludente. Verifica-se uma variedade de espaços sociais de instrução expressos em escolas públicas e privadas, colégios, regimes de tutoria, asilos que indicam uma miríade de possibilidades de acesso à cultura letrada para parte da população, para outra, numa sociedade heterogênea, estratificada, atravessada pelo sistema escravista ou por sua herança. Eram produzidas condições diferenciadas de inclusão e permanência na escola. Tal dado indica a importância de, nos estudos sobre diferentes formas de educação da infância nos 800, se torna a escola pública como uma possibilidade de formação das novas gerações, cuja legitimidade social para o exercício do papel era caracteristicamente frágil. O processo de escolarização da infância do século XIX no Brasil só pode ser melhor apreendido considerando-se a tensão entre grupos diferenciados pelo acesso à instrução. Neste quadro, a elite dirigente tanto acreditava a importância à escola elementar, entendendo sua implementação como fator de coesão social, como interditava o acesso a determinados grupos, a população escrava, ou dificultava a inserção e permanência de outros, como a população pobre, negra e feminina. A universalização da instrução se fez em termos extremamente restritos, diante de uma sociedade heterogênea. Neste contexto, o projeto de escolarização desenhado pelas elites dirigentes caracterizava-se não como fator de construção de uma certa homogeneização social, mas de reafirmação das desigualdades, como comenta Castanha. É forçoso afirmar que no Império não havia preocupação alguma com a instrução elementar, que não havia plano nem metas, que era completamente desorganizado. Creio que é possível fazer uma leitura diferenciada, bastante para isso reler o processo de organização da instrução pública a partir de outra ótica, ou seja, de centralização, levando-se em conta que aquela era uma sociedade conservadora, escravocrata e essencialmente rural, ou seja, pensar à luz das condições materiais e sociais do século XIX. Porém, as elites dirigentes não constituíam os únicos atores deste processo. Emerge do investimento nas fontes primárias o retrato de um processo de escolarização marcado pela pluralidade de atores históricos, professores, famílias, inspetores, alunos, com demandas diferenciadas que deixaram registros
quer no investimento, na instrução, quer na resistência. A sua democratização quer da dificuldade em sua implantação, quer da resistência à sua democratização, quer da dificuldade em sua implementação. Com isso, o Estado deixa de ser compreendido como um único ator histórico e impõe-se a necessidade de aprender a dinâmica da relação entre os diferentes atores. No cotidiano do processo de escolarização, isso é muito relevante. Por outro lado, a efetivação de um projeto descentralizado de instrução a partir da Lei de 1834 impõe o investimento do Estado no estudo dos processos históricos das diferentes províncias, algumas ainda ausentes nessa produção. Resta, ao final deste trabalho, perguntarmos sobre as crianças, considerando-as como atores históricos deste processo. Como interagiam com a escola e os outros espaços de formação? Qual o significado dessa instituição em seu cotidiano? Como lidavam com as práticas escolares? Tais perguntas evidenciam uma Tais perguntas evidenciam uma lacuna na produção, ao mesmo tempo em que indicam um fértil campo de estudos e um desafio para o investigador, dada a precariedade das fontes. Desafio, convite ou provocação? Fica a pergunta para a comunidade de historiadores da infância e da educação. Obrigada por nos ouvir, por ter ficado até o final. Este conhecimento sobre o século XIX é valoroso para se entender a educação dos dias atuais. Clica no like, apoie o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe. E vamos lá!